De fato, a nossa alegria é muito grande, porque nós dirigimos reuniões de desobsessão e segundas-feiras eu não podia faltar, mas a primeira do ano, como havia um interregno, havia, portanto, a possibilidade de eu falar. Aí houve uma disputa, ou Eurídice Barzanufo ou Aquino Fabiano. E aí o Salomão Misrai, nosso querido companheiro, pediu a preferência. Então, nós estamos aqui, eu acho que tem mais de 15 anos, já perdi a conta. Bom, mas é sempre uma alegria. Vocês já receberam um documento. Quem não recebeu, o José Antônio está ainda com algumas folhas para, naturalmente, ajudar as pessoas a entender o nosso tema. Embora essa página nós vamos usar mais adiante. Vocês leram o que está escrito em grego ali no quadro? Gnot Seauton. Sabe quem viu isso pela primeira vez? Foi Sócrates, no santuário de Delfos, na Grécia. Que o pensamento não é dele. Ele já viu no santuário de Delfos, de onde ele participava, que significa: conhece-te a ti mesmo. E aí o Antônio queria saber o que estava escrito. Eu digo: aguarde, tenha calma. Eu disse: olha, vou facilitar. Segundo Santo Agostinho, na questão 919, segundo Santo Agostinho, é a chave do progresso moral. Então, daí eu falei, não posso adiantar mais nada. A chave do progresso moral é o conhece a ti mesmo. E será que nós nos conhecemos? Vocês sabem que eu estou chegando à conclusão, eu estou com 77 anos. E outro dia eu comecei, eu disse, eu estou precisando preparar a minha mala para regressar, né? E tem que ver o que está faltando. Amigos, eu vi que tem uma porção de detalhes, uma porção de coisas que eu preciso me modificar. Então, preparar a mala é isso, tratar de melhorar. Enfim, alguma coisa, depois nós vamos fazer um teste aqui com os nossos companheiros. Olha, a nossa palestra hoje é prática, não é aula prática não, é palestra prática. Vocês vão ter que dar realmente muito de si, fazer uma análise, porque poucos de nós nos conhecemos, e a oportunidade de nos conhecer é aqui na reunião hoje do Grupo Espírita Fabiano. Até que horas eu posso ir? Ótimo, tá bom. Bem, eu extraí um pensamento de André Luiz que é muito interessante. Diz ele assim: sempre é fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos do vizinho. A gente sempre tem uma receitinha. Olha, fulana, eu não sei não, mas se você... Eu acho que você está... Enfim, então quem está falando isso é o André Luiz, pelo nosso querido Chico Xavier. Reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, né? A gente sempre tem uma receitinha para o companheiro, o próximo, melhorar. Aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre. Depois no teste nós vamos ver tudo isso, né? Vai aparecer. Retificar as más qualidades de quem segue conosco. Tudo isso de acordo com o benfeitor espiritual André Luiz. Isso faz parte de um artigo que nós escrevemos. Vamos nos conhecer?
E, exatamente, para que nós não fiquemos apontando os defeitos alheios, tentando corrigir o próximo, dando receitinha para os outros e esquecemos de nós mesmos, é que hoje a nossa reunião tem por base o Gnot Sealton, ou seja, conhece a ti mesmo. Depois nós vamos fazer um teste aqui e a nossa Cristina e o Alberto estão de posse desse teste, que por sinal não sabia, ele já tinha entrado no blog do Jornal Extra. Eu escrevo no Jornal Extra desde 98. Durante 14 anos, eles me honraram com meus artigos, coluna em nome de Deus, no jornal impresso. Aí, a partir do ano passado, houve uma questão política do jornal, em termos de religião, e eles me botaram no blog. Então, eu sou blogueiro do Extra, há mais de um ano. Mas, olha, faz efeito. Um amigo meu de Teresópolis, e disse assim, ele é radialista, eu disse, agora no blog, olha, pelo visto, ele aproveita muito dos meus artigos para o programa dele. Não, olha, ele disse assim, os seus artigos fazem estrago no blog. Então, faz estrago é no sentido de que produz algum efeito positivo. Bem, então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no capítulo que trata dos sete perfeitos, ele pergunta aos espíritos, né, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Eu vou tentar depois com o teste dar esse meio prático, porque muitas vezes as pessoas se defendem, não, eu não sou tão orgulhoso, que nada, fulano é que mexe muito comigo, ele me espeta muito, nós sempre temos umas saidinhas, né? Bom, mas hoje não vai dar não, vamos ter que encarar face a face, não é a razão não, a nós mesmos, né? Olha que os espíritos responderam, um sábio da antiguidade, o Sócrates vô-lo disse, conhece a ti mesmo, e que ele exatamente encontrou essa frase no santuário de Delfos, na Grécia, em Atenas, propriamente dito. Bem, as perguntas para nós realmente iniciarmos a nossa autoanálise, que você mesmo e que vocês mesmos vão responder. Primeiro, quem sou eu? O que eu faço? Eu vou pedir permissão aqui à psicóloga Cristina, que eu estou entrando na área dela, mas... Obrigado. Aliás, eu pedi permissão logo no início, né? Qual a qualidade do que produzo? Aliás, se eu não me engano, esse artigo está no livro Espiritismo na Imprensa, do Centro Espírita Leon Denis. Eles não reproduziram o livro, mas está lá esse artigo, né? Bom, então essas três perguntas que nós fazemos, quem sou eu, o que eu faço e qual a qualidade do que produzo, tem por objetivo sabermos como nós nos vemos. Nós sempre nos vemos pessoas lindas, né? Afáveis, amáveis, sem defeitos. Segundo objetivo, como as pessoas nos veem, né? Eu até tenho uma experiência. Eu, no quartel, no serviço militar, o capitão, porque eu tinha voz de comando, enfim, tinha liderança, ele me botou para chefiar um calçamento de pedras lá no quartel.
E por isso eu fui desenvolvendo, né, até hoje, os músculos, etc. E saí do quartel, desculpa a expressão, com o corpo sarado. Mas bem, né? Bom, mas tinha uma colega de trabalho, claro, inimiga do passado, que depois eu reconheci isso, e ela um belo dia desabafando comigo, disse assim: você, porque olha, o inimigo é a melhor pessoa que faz a nossa caricatura, é o melhor. O amigo, não, o Gerson é fortezinho, tem coisa, mas ela disse assim: olha, você entra todo dia que eu atravessava a secretaria com o peito empinado. Porque era a minha disposição física, né? De peito empinado. Claro que era um pouco de orgulho, aquela coisa toda. Muito bem. Aí o que eu fiz no dia seguinte? Aí eu já entrei com o peito murchado. Tratei de murchar o peito, porque eu senti que as pessoas estavam me vendo dessa forma, esquecendo que eu tinha feito um bom preparo físico, desde garoto, trabalhando em atacado de fazenda, entregando mercadoria em bicicleta, desenvolver os músculos, enfim. Então, graças a Deus, até hoje, aos 77 anos, continuo com uma boa compleição física. Bem, então, como nós nos vemos, como as pessoas nos veem e a nossa imagem que gostaríamos de passar para os outros. O que é que nós queremos passar, né? Queremos passar uma imagem simpática, né? Nesse mundo de hoje, com tantas dificuldades e questões de toda ordem, em termos de relações pessoais, interpessoais, nós gostaríamos de sermos pessoas simpáticas. Pois bem, então, agora sim, vocês vão pegar aí esse documento, todo mundo com ele na mão, Janela de Johari. Essa Janela de Johari está no livro Desenvolvimento Interpessoal, de Fela Moscovitch, né? Os autores são Joseph Luft e Harry Hingham, tanto que Jo de Joseph e Harry, enfim, deu Johari. Essa é a expressão Janela de Johari. Se eu soubesse que eu podia usar a projeção, eu teria trazido em pendrive, facilitaria. Mas isso também é para vocês levarem para casa e lembrar, o Gerson fez a primeira palestra sobre isso. Vamos dar um pouco de, enfim, chance dele ser conhecido, o termo, e me conhecer também, para ele poder meditar. Isso aqui é para meditar, não é só para ler e apresentar aqui a todos, né? Bem, vocês estão vendo aí o quadro, a Janela de Johari, no eixo das abscissas, na vertical, os outros, e na horizontal, o eu. Então é como se a nossa alma tivesse 4 janelas, e dividir também em conhecido e desconhecido. Bem, então lá no texto eu começo a dizer: a janela representando a nossa personalidade é dividida ao meio. Na sua primeira parte, temos o lado conhecido pela pessoa, e na segunda parte, o lado desconhecido pela pessoa. Pois bem, e ainda elas são divididas. O que é que significa isso? A área conhecida por nós, ou seja, essa área cega, o eu aberto, é aquele que tanto você como as outras pessoas conhecem e percebem. As pessoas nos veem dessa forma, Deus nos conhece como isso. No entanto, essa outra percepção do aberto
nós realmente conhecemos a nós mesmos. Sabemos de nossas aptidões, de nossas habilidades, o que nós somos capazes de fazer, né, os nossos sentimentos, né? Certa ocasião aqui, eu até me confessei, como no quartel eu desenvolvi a expressão corporal, brigava muito, cat-can com os colegas, enfim, saí com a minha tendência exatamente para o confronto. Nunca tive medo. E aos 16 anos, 17 anos, onde eu morava na Vila da Penha, meu apelido era simplesmente Trator. Fiquem tranquilos, porque já no BNH, quando eu trabalhava, e por ser espírita, eu sempre tive apelido religioso. Era pastor, etc. No BNH foi capelão, depois fui promovido pelo diretor, porque eu era presidente da UZES, aí me colocou na posição de Monsenhor. E o diretor me chamava no telespeaker: Monsenhor, dá um pulinho aqui na minha sala. Aí um belo dia um amigo meu, que morava na Vila da Penha, me conheceu e viu um colega me chamar: Monsenhor, dá um pulinho aqui. Aí disse: puxa, que progresso, hein? Você saiu de Trator para Monsenhor, hein? Eu digo: graças a Deus, porque essa é a finalidade do Espiritismo. Se a gente senta aqui o ano inteiro ouvindo o Espiritismo, tomando passe, gastando as energias dos nossos companheiros da espiritualidade, e não nos melhoramos, por isso que eu falei que eu já estou aprontando a minha mala. Vamos tratar, é claro, mas eu estou com 25 anos, trata de fazer a qualquer momento, porque aí tem mais tempo. Eu já estou com 77, vamos ver, minha mulher disse que já me viu com 83, as sobrancelhas igual César, o César Reis, todo espetado, etc. Não sei se ela me viu de suspensório, mas de qualquer maneira já me viu com 83 anos. Então tenho já no mínimo 6 anos para preparar a mala. Bom, então, continuando aqui o nosso modelo aí que está na mão de vocês todos. Na segunda parte, o lado desconhecido pela pessoa, porém, tanto a primeira quanto a segunda são subdivididas, por sua vez, em 2 áreas, cada uma. Na subdivisão da primeira parte, correspondente ao lado conhecido pela pessoa, encontramos a área aberta, ou seja, aqui é conhecida por nós e também conhecida das pessoas do nosso convívio. São, na verdade, as nossas características, habilidades, maneira de falar, etc. Agora, vamos passar para a segunda parte dessa divisão. Na sua segunda subdivisão, situa-se a área oculta, desconhecida da pessoa. Encontra-se, portanto, a área cega. Nós, de fato, não enxergamos e a desconhecemos. No entanto, ela pode ser percebida pelos outros. Exemplificando, os outros veem os nossos defeitos com facilidade, mas nós não nos apercebemos deles. E até ficamos surpresos quando alguém os identifica para nós. Quantas vezes, no caso dessa, a minha companheira disse, né, que de fato eu entrava de peito estufado, que era um sinal de uma espécie de uma arrogância, né? Enfim, sarado, etc. Mas eu não percebia isso. Quer dizer, precisou alguém vir de fora para me falar. Então, às vezes, como eu disse, o nosso inimigo é o melhor caricaturista nosso, porque ele identifica os nossos defeitos. Eu, certa ocasião, alguém me disse: você é muito falador. E era.
Então, tratei de me corrigir. Então, às vezes nós temos defeitos que nós nem percebemos. Bom, aqueles que quiserem se aprofundar nessa janela de Johari, entra no Google, como eu fiz, né? Tirei essa janela de Johari, onde nós podemos identificar. Então, na realidade, temos ainda, por último, a chamada área desconhecida, que é a quarta parte. E aí, não sei se vocês estão identificando, no final eu botei assim: níveis da casa mental. Isso é para poder explicar esse lado oculto. O André Luiz, para aqueles que ainda não têm o Mundo Maior com a nova capa, aqui está. O capítulo 3 dele, claro que eu não vou me aprofundar, a finalidade hoje é teste. É o capítulo 3, a casa mental. E o nosso querido André Luiz mostra que a nossa casa mental, quer dizer, ele não é dividido em 3 partes, mas ele tem 3 áreas bem divididas. Vocês estão vendo nessa parte frontal, é onde se localiza o subconsciente, o futuro, e nessa parte do nosso consciente, do subconsciente, está o ideal e a meta, é o futuro, essa parte mental, né? A casa tem 3 partes: o sótão, a parte social e o porão. Na segunda parte da nossa casa mental, nós temos o consciente, que é o presente. Esforço e vontade, é o que nós estamos fazendo nesse momento, estamos vivendo, é o presente. E na terceira parte dessa casa mental, nós temos o subconsciente, que ele chama de porão, que é o passado. Então, subconsciente, consciente e subconsciente. Isso é para facilitar o nosso entendimento. Bem, então é evidente que nós precisamos acionar essa parte do consciente para nos melhorarmos. Mas essa parte oculta que está no porão, nós desconhecemos. E os outros também desconhecem. Isso é a grande verdade. Mas, de qualquer maneira, nesse subconsciente, nós trazemos as tendências. Por isso que o nosso querido Allan Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, fala que reconhece-se o verdadeiro espírita. Ouviu, Alberto? Ele colocou um complicatório. Que espírita aceitou a existência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espírito pela reencarnação e a comunicação com os espíritos. Você é espírita. Agora, como eu disse, ele colocou o complicado. O verdadeiro é aquele, reconhece o verdadeiro espírito, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Amigos, como já revelei, eu desde criança tinha um alto índice de agressividade. Fique tranquilo. Viu, Cristina? Tinha um alto índice de agressividade. Mas é verdade, é que eu não vou contar fatos, né? Muito bem. A única surra que meu pai deu, éramos 9 irmãos. A única surra homérica que papai deu em um dos seus filhos fui eu. Vocês verem que de fato. E chegou no quartel, né? Eu, criado com 8 irmãos e uma menina, né? Mas 8 irmãos, tudo um homem, cada um querendo ser mais forte que o outro, tal.
sempre brigando, etc. Então, criou, mas aí, felizmente, qual o evangelho? Está aí? Isso aqui salvou a minha vida. Porque meu irmão foi à mocidade espírita, ganhou o evangelho, levou para casa. Ele deixou. Mas um belo dia, necessitando de conforto, papai havia desencarnado, deixou mamãe com 9 filhos, mamãe tinha 15 anos quando casou, viúva aos 33, a situação era pão, água e açúcar, e às vezes a gente não tinha nem açúcar, né? Pois bem, então isso aqui foi quando eu comecei a entender que eu precisava me melhorar. Então, felizmente, eu fui melhorando. Mas aos 25 anos, na faculdade, eu passei por uma prova muito difícil com relação a um colega que me ofendeu de todos os palavrões possíveis e imagináveis, e eu só tive a felicidade de colocar a mão nele assim. Realmente, nas minhas preces que faço a Jesus, realmente você tem razão, etc. Ele aí se desconcertou. Mais tarde eu soube que, através do colega, que encontrou com esse amigo, com esse colega, lá na portaria da faculdade, em que ele mostrou que ele estava armado, e ele me ofendeu para que eu reagisse, e ele me daria um tiro em legítima defesa. Então, eu estou aqui graças a isso aqui, né? Eu não reagi, eu agi. E reagir é você ser igual. Eu agi acima da raiva, do ódio dele. Mais tarde, houve um fato muito curioso, em que da minha parte, eu terminei com aquilo, e eu saía da faculdade, já estava dando aula com o professor, ele vinha pela Praça Tiradentes, e aí ele era muito cheio de si, eu lá do outro lado, doutor fulano de tal, chamei ele de doutor, aí ele com a mão assim, doutor Gerson Simões Monteiro. Aí senti que a coisa, passado um tempo, presidente da USERJ, já há bastante tempo, o Alexandre, o nosso funcionário, eu estou lá no 3º andar, minha mãe estava com câncer, estava lá preparando os documentos, o fiscal do Ministério do Trabalho está aí, e não tem o atestado médico do funcionário X, etc., ele quer multar, etc. Aí eu desci as escadas, cansado, né? Quando eu vejo que é ele, doutor fulano de tal, aí ele disse assim, é você que está aí? Aí assinou e foi embora, não quis nem tomar um cafezinho comigo. Então, graças a Deus, isso aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, me salvou a vida. Bom, como nós só temos 25 minutos, o teste, segundo o Alberto, ele falou que vai colocar no jornal, mas quem quiser está no blog do Extra, né? Jornal Extra, entra lá. Então vamos ver, a Cristina e o Alberto vão fazer o favor de assinalar isso. Bom, é o seguinte, se a sua resposta, cada um pode responder intimamente, não precisa levantar o braço nem nada, que eu não vou querer fazer radiografia falada. Quando for sim, você coloca S. Quando ela for não, coloque N. E X para mais ou menos. Quer dizer, não, nem tanto, né? Você coloca o X. Então vamos começar. Você perdoa sempre as ofensas recebidas? Quem acha, se quiser levantar a mão, quem acha que sempre perdoa as ofensas recebidas, pode levantar a mão. 2, 3, 4, 5. Bom, eu vou pedir que anote a minha resposta.
Nem sim, nem não, um xizinho, porque a minha mão está para baixo. Amigos, perdão é a coisa mais difícil de se dar. Mais difícil. Vocês já ouviram assim? Olha, eu perdoo, viu, Cristina? Mas eu não esqueço, hein? Uma vez eu escrevi um artigo, as formas esquisitas de perdão, né? Eu perdoo, mas não te esqueço. Ou diz assim: olha, Alberto, eu te perdoo, mas da próxima vez você vai ver. Que aí ele vai naturalmente cobrar juros e correção monetária. Outros: olha, eu perdoo fulana, mas se ela vir na calçada em direção a mim, eu atravesso a rua. Eu não quero ver ela nem de amarelo, nem pintada de amarelo. E ainda tem aquela: olha, viu, Zé Antônio, eu te perdoo, mas isso eu entrego a Deus. Você vai ver com Deus. Como se Deus fosse, ouviu, Ângela? Como se Deus fosse um castigador, né? Nos cobrando. Então, nem sempre nós perdoamos. Há quem, por exemplo, guarda uma mágoazinha, isso é sinal que não perdoou. Eu me lembro que houve um fato comigo. Eu sou cheio de casos, né? Fatos, história, que aí foi a companheira até no movimento espírita. Ela me criou um problema muito sério, inclusive quando eu era presidente de uma mocidade. Pois bem, e aí no primeiro dia eu tinha que orar por ela. Jesus, ajuda fulana. Mas aquilo não saía lá de dentro não, tá? Não pensem vocês que... Aí no segundo dia eu já consegui, né? Já o coração já vibrando. Terceiro dia, aí em determinado momento passou. Aí eu estou no André Luiz fazendo uma palestra, viu, Maria? Estou fazendo uma palestra e aí eu me lembrei desse fato. Pois é, houve um fato que eu comecei, aí o mentor espiritual disse assim: pois é, se você tivesse perdoado, você não estaria lembrando agora. E aí eu me revelei, falei para o companheiro do André Luiz: olha, o amigo espiritual está dizendo que eu ainda não perdoei, porque eu ainda estava com as sombras da mágoa, né? Será que muita gente passou nesse teste? Bom, 4 aqui, tá bom, tá indo bem, sinal que está fazendo efeito. Bom, procura não falar mal dos outros. Vejamos bem que sou bem condescendente. Procura não falar mal dos outros. Quem acha que procura nunca falar mal dos outros, o sim, pode levantar o braço. Mas tem que ser sincero, hein? Eu vou te cobrar depois, hein? Você vai ver. Quem acha que procura nem sempre, não, pode levantar o braço também. Eu vou levantar a minha. Muito bem. Joga aí um N para mim. Eu tinha uma companheira, ela não gostou muito não. Eu escrevi um artigo no Extra, mas ela depois percebeu que era ela mesma, que quando ela desencarnasse, ia ter 2 caixões, um caixão para ela e outro para a língua dela. Fofoqueira, né? Fofoca. Ela ficou uma fera comigo. Não sei se já passou. Ok, obrigado. Vocês conhecem a história da Dona Lequinha? É pena que hoje só tem pouco tempo para falar, mas vamos lá. A Dona Lequinha está no livro Ideias e Ilustrações. Dona Lequinha está no ônibus com uma outra amiga. Nisso ela vê a Dona Dulce, cujo marido trabalhava com o marido dela na fábrica, e de repente Dona Dulce, um rapaz passa assim por ela: olha, depois eu ligo para a senhora.
E ela, em conversa com a vizinha no ônibus: eu não posso agora mais viver sem ele. Ah, dona Lequinha, né? Moldou o pior e tal. Quando ela chega em casa, vamos chamar de Lélio. Lélio, você sabe, dona Dulce, aquela mulher santa, olha, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. A pessoa ainda aumenta, né? Eu vi ela dizer que não pode viver mais sem o outro, passou um rapaz, etc. Terminado o almoço, o marido chega, o Lélio chega na fábrica, encontra com o Manuel. Manel, você sabe que minha mulher ouviu da Dulce, da sua esposa, que não pode ver mais seu outro, e um rapaz, etc. Aquilo foi um raio no coração dele. Ele sai da fábrica cedo, vai para casa. Quando chega em casa, ele vê dentro da casa, no quarto deles, um jovem assim meio abaixado, e ela perto. Ele pensou no pior, foi lá para trás da casa e se enforcou. Vocês viram o problema da fofoca. Aí, no enterro, no velório, conversa vai, conversa vem, aí é que ficou esclarecido que o rapaz estava tirando as medidas de um colchão que a dona Dulce queria fazer uma surpresa para o marido. E que o rapaz que no ônibus eu telefonaria às 3 horas era o veterinário, porque ela tinha um gato de estimação. Aí a dona Lequinha: eu falei por falar, eu falei por falar. Pois é, mas falou por falar e estava lá o marido da dona Lequinha. Agora pergunta para vocês responderem. Eu não vou dar nem bisu aqui para os dois, não. Pergunta para vocês responderem. Nessa história que eu contei, preste atenção, quem foi o maior ou a maior culpada? A dona Lequinha, o Manuel, marido da dona Lequinha, que contou, ou o Manuel, que acabou se enforcando? Por favor, pode conversar 2 a 2? Pode conversar 2 a 2 ainda. Pode falar alto, gente. Isso é a técnica do zoom zoom. Olha, hoje tinha matéria aqui para mais 5 minutos. Não consegui chegar ao fim, não. Hein? Você não consegui chegar ao fim, não. Não. Depois a gente publica. Você fez 21? Hein? Você fez 21S? Fiz 21. Tá bom. Tá melhorando. Menos de 15 que não pode. Bom, vamos ver. Quem acha que foi o Manuel que acabou se suicidando? Levante o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tá, ok. Quem acha que foi o Lélio, marido da dona Lequinha, que quando chegou na fábrica deu com os dentes? Quem acha? Pode levantar. Menos, tá. Quem acha que foi dona Lequinha? 1, 2, 3. Pois é, mas a maior culpada nessa história foi dona Lequinha. Porque se ela não tivesse os olhos da maledicência, nada disso teria acontecido. Porque o marido não ia contar e o marido do outro também não. Então, eu perguntei quem foi a maior culpada. Se eu perguntasse qual dos 3 a culpa, é claro, percentual de culpa. Primeiro, a maior culpada é ela. Segundo, o próprio marido. O que tem que dar com os dentes? Vocês sabem que na nossa atuação como espíritas, era presidente do ZERJ, fui diretor de centro espírita, sempre dei atendimento fraterno, as pessoas vinham desabafar, contar fatos assim, incríveis, problemas seríssimos. Pois bem, e passado algum tempo, 6, 7 anos,
A minha esposa, a minha primeira esposa, que desencarnou de câncer, ela dizia assim: vem cá, você está sabendo que... Eu sabia. E por que você não falou? Eu não ia dizer nunca mais. É o segredo do confessionário do padre. Como? Só porque é esposa, você tem que fechar a boca. Segredo que o outro lhe conta, revelações muito sérias, você tem que guardar para consigo mesmo. A minha felicidade, se eu não terminar o teste, ele vai publicar no jornal, né? É incapaz de falar palavrão? Olha, eu vou levantar a mão com S. Sim, porque aos 5 anos minha mãe passou pimenta na boca. Quando falei as 5 letras, não vou falar nem o nome. 5 letras. Nunca mais, porque papai não falava palavrão, mamãe também, né? No quartel eu fiz uma aposta, 100 homens. Aí, Bíblia, meu apelido era Bíblia nessa época, né? Bíblia, mas era brigão. Bíblia, você não fala palavrão? É questão de bom gosto. Você não arruma bem, põe perfume, gravata, a palavra também. Já pensou um médium passista? O André Luiz está começando a assisti-lo para que ele, de noite, vá dar passe, etc., e que precisa usar o passe de sopro, aquela boca acostumada a falar palavrão, e o André Luiz perto do doutor Bezerra de Menezes, é muito duro, né? E eu disse, uma questão de bom gosto. E eu fiz uma aposta: se eu falasse um dia, eles me dariam um tapa na cara e me cuspiriam uns 100 colegas na cara. Terminou um ano de serviço e, graças a Deus, isso nunca aconteceu, porque é uma questão de princípio, de educação, que nós temos, que realmente é o que diz Kardec. O verdadeiro espírita, ele tem que se transformar moralmente. Palavrão se no homem já é feio, dirá na mulher. Infelizmente, bom. Prosseguindo. Consegue não guardar ressentimentos? Isso aí cada um responde. Põe um S para mim. Eu vou botar um S aqui para mim, tá? Evita dramatizar suas doenças. Tem gente que você vai conversar com ela, somente na minha faixa de idade, 77, faixa de idade, porque eu sou diabético, hipertenso, graças a Deus. Diabético eu sou, graças a Deus, porque com isso eu tive que emagrecer. Eu tinha 94 quilos, agora estou com 80, graças a Deus, né? Então, mas tem pessoas que têm o hábito de só falar em doença. Aí quando eu percebo, ele diz, fulano, e como é que vai aquela... Vinha, tem que desviar. Mas tem pessoas, né? Pode botar um S aí para mim, porque os meus irmãos me chamam de hipocondríaco, porque eu tomo muito remédio. São 9 remédios por dia, mas, graças a Deus, estou aqui enxuto. Porque, senão... frequentemente usa de franqueza exagerada, que tem pessoas que dizem assim, não, eu sou franca, né? Eu sou franca, comigo é sim, sim, não, não. Mas o André Luiz tem uma frase no livro Sinal Verde: observa uma planta, você vai regar com água quente ou com água fresca? Quem acha que é com água quente, levante a mão. Quem usa de franqueza é a mesma coisa. Ela está, né, jogando água quente. Você tem que usar fresca, né, ter essa maleabilidade, né, ser gentil. Procura não gastar mais do que dispõe. Põe um N aí para mim, tá?
O gerente do banco é que sabe da minha vida, da Caixa Econômica, porque não dá, né? Bom, mas estou procurando me esforçar. Visita seus parentes ou amigos enfermos? Bom, eu posso dizer que essa aí eu passei com S, porque há 50 anos, aliás, há 57 anos, nós visitamos os doentes do Hospital Santa Maria, de tuberculose, lá em Jacarepaguá. Comecei lá com 20 anos, me engravatei, fui ao diretor do hospital pedindo para fundar o grupo, ele me deu um cartão autorizando, estou com 77, então 77 menos 20, 57 anos. É lá em Jacarepaguá, então, graças a Deus. E foi com isso, olha só o que é a vida. Primeiro, lá eu conheci o Emil Frambach, que foi vice-presidente da UZERJ, né? Tinha hemoptise constantes, saiu de lá curado, voltou a trabalhar, etc. Depois foi meu diretor da Rádio Rio de Janeiro, veio desencarnado de trombose, mas tuberculose não. Foi lá que eu conheci um jovem. A gente faz o bem sem esperar a recompensa. E esse jovem era simplesmente um gênio em matemática. Eu até bati nos ombros dele e disse: meu filho, coisa que eu nunca fiz, fique tranquilo, o que você pegou foi um resfriado forte. 3 meses depois ele foi embora, mas um belo dia ele morava, era pobre, morava no Grotão, traduzindo, Morro do Alemão, lá em cima. Bem, a mãe lavadeira, o pai condutor de bonde, era um gênio em matemática. Aí um belo dia ele sentiu falta, um vazio, e foi à reunião do grupo. No ônibus, né, não tinha carro nessa época, eu disse: olha, estou fazendo economia, já que você está fazendo estatística, eu estou fraco em matemática. Ele disse: olha, se você quiser eu te ensino. E, tudo bem, 3 horas da tarde, domingo, disse para minha esposa, um garoto disse que vai me ensinar matemática. Amigos, ele começou noções de conjunto, matemática moderna, foi. Eu era o único aluno que não colava nas provas finais. Pelo contrário, estava cercado de colegas querendo colar. Uma vez eu falei para o Bedel: olha, eu não estou conseguindo fazer minha prova. Bom, ele foi para o Chile. Ele estava fazendo graduação e ele conseguiu uma bolsa de pós-graduação com professores da América Latina. Eu tive que suar porque eu trabalhava no Ministério da Educação e consegui com o doutor Darcy Ribeiro, com o qual eu trabalhava no INEP, para que ele fizesse a bolsa. Mas ele está fazendo graduação. Pois é, mas ele é um gênio em matemática. Veio um amigo meu do Chile, disse assim: olha, o Jorginho, aquele teu amigo, aquele cara, ele se revelou acima de todos os professores da América Latina. Pois bem, ele sai da faculdade, aqui no Rio de Janeiro, e o BNH estava sendo formado no Ministério do Planejamento. Ele simplesmente ficou como assessor do Roberto Campos, terminou o curso, foi assessor de planejamento do Roberto Campos, conheceu o chefe do BNH, ele disse assim: eu tenho um amigo lá, um amigo que é economista, aquela coisa toda, me pegou o paletó, fomos, conclusão, com o seu currículo, e fui economista do BNH. Agora, tem uma coisa, quando eu me aposentei, ele hoje está em Recife, acabou sendo, além de professor universitário, mas também assessor do Senado. Primeira coisa, meu querido Jorge Souza, acabo de me aposentar. Só que ele me ensinou matemática, eu ensinei ele espiritismo, que aliás é um orador de mãos cheias. Jamais fica feliz com o fracasso do inimigo? Jamais. Põe um Szinho aí para mim. Evita, hein? Queixar sistematicamente de tudo e de todos.
Põe um S aí para mim. Mas se achar que eu não mereço, pode botar ainda, tá? É capaz de repetir com paciência mais de 5 vezes a mesma resposta quando a outra pessoa não entende? Gerson, isso assim, assim. Aí, passado algum tempo, Gerson, isso assim, assim. 5 vezes sem mudar o tom de voz. Aí eu ensinei isso no centro espírita. Me dá mais 5 minutinhos. Aí, em casa, Janete, a primeira esposa, né? Eu falo primeiro que ela desencanou com câncer, casei com a segunda, irmão do nosso querido Nilton Boechat. Aí, Gerson, se assim, assim, eu respondi. Passado algum tempo, Gerson, aí eu já não te respondi ainda há pouco. Gasguito, né? Nervoso, irritado. Uai, como? Você falou lá no centro que eram 5 vezes, na segunda você já escorregou. Em São Lourenço, eu passava, aliás, tem um companheiro que era dono lá de um, não sei se ele hoje está aí, que tinha lá um bar lá dentro. Ah, ok, isso aí, obrigado. E aí, eu visitava lá 30 anos, fazia palestra, unificação, tudo. E aí, no centro espírita eu ensinei, olha, 5 vezes e tal. No ano seguinte, na Avenida Getúlio Vargas, caminhando um daqueles compadres, não dá nem boa tarde, tal, que diziam que eu já podia ser prefeito, porque eu era muito conhecido. Aí, aquele trem que o senhor ensinou ano passado lá no centro, tá lembrado? Que o mineiro é o seguinte: João e Maria vai para a estação de trem. Aí, Maria, põe os trem no chão, quando a coisa chegar, você pega. Aí, que trem, compadre? Aquela história que o senhor... Hoje deve estar o Cornélio Pires, deve estar hoje aqui perto de mim, porque eu estou sentindo um humor muito grande. E aí, não, que 5 vezes? Seu Gerson, a minha mulher, naquela semana mesmo, perguntou, eu respondi a primeira vez, a segunda vez, como o senhor falou, terceira vez, quarta vez, quinta vez, na sexta eu explodi, né, senhor Gerson? Porque não dava. Essa palestra é para a gente desopilar, começar o ano bem, com muita alegria, que espiritismo é isso, hein? É alegria. Trata seus familiares como trata suas visitas. A visita traz o filho, ele sobe em cima daquele puff, com o pezinho daquele puff, enfim, engraçadinho. Agora, vá o filho subir, né? O nosso querido André Luiz é que conta que nós devemos tratar os nossos familiares como os tratamos nossas visitas. Se o Alberto for lá em casa, querido irmão Alberto, sente aqui, cafezinho, vai lá. Agora, se a esposa pede alguma coisa, mas olha, coloca S, porque graças a Deus eu consigo tratar. Ai de mim, né? Bom, consegue vencer sempre o seu mau humor? Hein, psicóloga? Hein? Mau humor. Tem gente que acorda já com a lua virada, né? Põe um S aí para mim. Nunca faz amizade por interesse. Amigo, esse testezinho, ele mexe com a gente, né? Bom, põe um Szinho aí para mim. Eu sou muito sincero. Dando continuidade ao teste, gosta de receber elogios? Eu vou dizer sim. Quem não gosta? Hein, Ângela? Hein? Não gosta? Mas quem está respondendo sou eu. Então gosto sim. Pode botar aí que eu gosto sim. E de receber críticas? Pode botar não, eu não gosto de receber críticas. Isso aí, se alguém disser ao contrário, está sendo insincero. Claro
que a gente vai amadurecendo, chega um certo ponto. Agora, tem crítica que não é para construir. Se a crítica for construtiva, claro, você entende. Agora, você escreve um livro, né? Nós, graças a Deus, já estamos com 12 livros publicados. Tem o 13º agora, em fevereiro, Espiritismo, o que realmente você deve saber, que vai sair aí. Aí você escreve o livro, como um determinado companheiro aí me mandou um e-mail, mas sentando a pôr no livro. Vocês acham que eu ia ficar feliz? Não. Também respondi na mesma linguagem dele. Depois, mais tarde, é que eu vi que eu tinha que melhorar bastante. Aí você dá a nota que você quiser. Pedi mais 5 minutinhos. Procura fazer planos e busca realizá-los. Quem que não faz plano em 2014, né? E busca realizá-los. Interessante que estava mega cena, né? Aí eu disse, minha filha, se a gente ganhar, comecei a fazer planos, etc. E ela disse assim, olha, era melhor nem pensar nisso, né? Tudo bem. Eu não joguei, então pode ficar tranquilos que nem cheguei a jogar. Bom, consegue dominar o seu medo mantendo a confiança? Amigos, dá um sim, 2 S. Graças a Deus, essa palavra medo, eu risquei do meu dicionário. Risquem do dicionário de vocês. Medo. Medo. Nunca tive medo. Por isso que eu enfrentava, lutando, porque eu nunca tive medo. Mas nunca tive medo. Houve fatos que eu quase comprometi a minha vida. Mas, graças a Deus, isso deve vir lá do nosso passado em Roma, aquela região, Centurião. Vocês sabiam que o meu apelido no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, o GOS lá do Paraná me chamava de Centurião. E nunca disse nada, eu revelei fatos, mas me chamava de Centurião. Mas hoje já estou centurião evangelizado. Uma vez lá na reunião de diretoria da rádio, cada companheiro lá é fortão, um é brigadeiro, o outro não sei o quê, e veio também um coronel da Polícia Militar, se apresentando a primeira vez, aquela coisa toda, para fazer parte do grupo. Aí o Geraldo de Aquino, mais um romano evangelizado, quer dizer, era mais um, né? Bem, isso aqui é bom para psicólogo, né? Você procura falar menos e ouvir mais os outros? Não condena o próximo antes de apurar se ele é culpado? Chega sempre na hora para seus compromissos? Lasca um S aí, que eu cheguei aqui 7 horas e a reunião começar às 7h45. Procura dominar os vícios? É claro, lasca um S. É incapaz de condenar quem não pensa como você? Mais ou menos, né? Isso aí na vida, mais ou menos, S. E você tem orado a Deus agradecendo a vida? Põe um S, porque é o que eu sempre faço. Primeira coisa, pela parte da manhã, eu vejo que eu estou vivo. Senhor, obrigado. Debaixo do banho, aquelas águas, eu sempre peço que as águas me deem energia e começo a orar, agradecendo a Deus, a saúde e acordar com disposição, né? Todo dia nós estamos lá na Rádio Rio de Janeiro, vencendo, etc, etc. Portanto, amigos, quantos pontos mais ou menos? 15. Hein? 15, sim. Ih, não, faltou aí, você não... Sabe por que eu disse 15 sim? 15 sim, mas é pouco. Eu quando fiz esse teste, eu fiz 21 sim. Sinal que preciso me esforçar muito para ser melhor. Agora, 15 é sinal que, é sinal que eu estava ruim. Fica tranquilo que o senhor errou na pontuação. Eu sou sincero, eu quando fiz, deu 21 pontos. Bom, amigos, que Jesus nos abençoe e espero
que a nossa noite tenha sido proveitosa. Outra coisa, se fizer um teste de autoanálise de graça, vá numa psicóloga, desculpa, vá no como é que é? Psiquiatra, terapeuta, etc., né? Escolhe uma nota. E aqui foi de graça. Agora cada um trate de se melhorar. Que Deus nos abençoe. Obrigado por mais 5 minutos.